Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre as cidades globais e os centros financeiros. Bem, o objetivo da nossa aula é localizar e conhecer a dinâmica das cidades globais e a sua importância para o mundo. Reflita globalmente. Por que algumas cidades do mundo são chamadas de cidades globais? O que é uma cidade global, afinal? Todas as cidades globais são centros financeiros, será? Será que é preciso ser considerado um centro financeiro para virar uma cidade global ou vice-versa? Como acontece essa classificação, né? Quem chega e fala, olha, essa é uma cidade global ou essa não é? Como é feita essa classificação? Bem, primeiro vamos ao conceito. As cidades globais, também conhecidas como cidades mundiais, é um termo utilizado para designar aquelas localidades onde há um intenso avanço econômico, urbano e social. São cidades em que as transformações no espaço urbano ocorreram de forma mais intensa, transformando-as em verdadeiros centros decisórios do poder político e comercial mundial. Aqui nós temos a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, num projeto de como ficaria uma cidade de São Paulo verde. E assim, quando nós pensamos em Rio de Janeiro, ela não é necessariamente um grande centro econômico mundial, mas ainda assim é uma das cidades mais importantes do Brasil quando se fala em divulgar para o mundo a nossa cultura. É um grande centro cultural, querendo ou não, onde se desenvolve música, onde se desenvolve cinema, é uma das cidades mais importantes do mundo, se nós formos analisar nesse quesito. Inclusive, São Paulo tem uma importância financeira muito maior do que Rio de Janeiro, e muitas pessoas fora do Brasil não sabem que São Paulo existe, mas sabem que Rio de Janeiro existe. Seria mais ou menos esse o contexto de cidade global. São cidades que fazem parte de um país, mas elas têm uma importância que ultrapassa as fronteiras desse mesmo país. Sobre a diversidade e a complexidade urbana. Originalmente, essas cidades eram conhecidas pela grande quantidade de indústrias. Com o passar do tempo, a presença das fábricas e suas chaminés foi aos poucos deixando de ser tão importante. Assim, essas indústrias foram migrando para outros pontos, permanecendo nas cidades globais as sedes das grandes empresas, bancos e multinacionais, além das principais bolsas de valores e escritórios dos organismos internacionais do mundo. Então, por mais que essas cidades não tenham mais hoje em dia muitas indústrias, elas ainda sediam as grandes empresas, onde, por exemplo, são projetados os novos equipamentos, o que está por vir no futuro. Então, não é que vai ser ali que vai ser montado, por exemplo, um produto manufaturado, mas é ali que esse produto manufaturado vai ser projetado, é ali que a empresa dá os seus pontapés iniciais. Exemplo desse tipo de cidades globais são a cidade de Londres, Nova York, Tóquio, Chicago, Dubai, Hong Kong, Paris, Xangai, Singapura, Sydney, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas essas cidades são consideradas cidades globais e não necessariamente elas são muito grandes, como é o caso da própria cidade de Dubai. Dubai não é uma grande cidade, não é considerada uma mega cidade com muitos milhões de pessoas, mas ainda assim é um tecnopolo, é um lugar que as pessoas do mundo sabem que se desenvolve alta tecnologia, principalmente graças aos investimentos do país, no caso dos Emirados Árabes Unidos, em trazer essa visão de cidade tecnológica lá para o Oriente Médio. Essas cidades são populosas? É importante lembrar que o número de habitantes não é importante para definir o nível do avanço econômico para dizer se uma cidade ou determinada região possui ou não uma cidade global. O tamanho do espaço construído nesses espaços também não é relevante, então independe do tamanho da cidade. O fator principal nesse conceito é o nível de complexidade das economias urbanas. Então, quanto mais complexa é o desenvolvimento econômico e urbano daquela cidade, mais possibilidade ela tem de ser uma cidade global. Como eu falei antes do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade global por vários fatores. Um deles é por lá se desenvolver cultura acima de tudo. Nós temos ali produtoras musicais, canais de televisão que divulgam a imagem do Brasil para o mundo.
Isso muitas vezes pode ser um aspecto positivo e também negativo. Infelizmente, o mundo lá fora, né, eles têm uma visão bastante estereotipada do Brasil. E isso acaba sendo ruim, inclusive, para quem mora no Rio de Janeiro. Primeiro, aquele estereótipo de que todas as cidades no Brasil sejam parecidas com a cidade do Rio de Janeiro. E segundo, nem a própria cidade do Rio de Janeiro é daquele jeito que são mostrados em muitos filmes. Principalmente filmes internacionais, que mostram uma cidade 100% violenta. Isso não faz sentido, na verdade. Bem, dando continuidade. São muitas cidades globais. O que se percebe é que, mesmo as cidades mais desenvolvidas, agrupam-se em hierarquias internas, havendo aquelas que possuem um grau de centralidade e poder maior do que as demais. Por esse motivo, a rede de pesquisas de GAWC, ou Globalization and World Cities, do Departamento de Geografia da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, classificou as 129 cidades globais existentes conforme o seu grau de desenvolvimento e infraestrutura, entre os outros fatores. Então, eles classificaram que no mundo hoje existem 129 cidades que podem ser consideradas globais. Como funciona essa divisão de grupos dessas cidades? Elas costumam ser divididas em 3 grupos. As cidades alfa, que são as mais importantes megacidades do mundo. As cidades beta, que são cidades globais um pouco menores em importância mundial, mas ainda assim muito relevantes. E por fim, as cidades gama, que têm um alcance mais limitado, mas ainda assim são muito famosas mundialmente. No caso do Brasil, nós temos a cidade de São Paulo, que é considerada uma cidade beta, ela tem uma grande importância global, mas quando nós comparamos com Nova York, por exemplo, nós conseguimos perceber algumas diferenças. E nós temos o Rio de Janeiro, que é considerado uma cidade gama, justamente por ela divulgar para o mundo uma imagem do Brasil, mas não ter necessariamente o mesmo poder econômico ou centralista econômico que São Paulo tem. Vamos para uma atividade. Com base no que vimos até aqui, como as cidades globais podem ser divididas? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? As cidades globais podem ser divididas em 3 grupos. O alfa para os principais centros econômicos, o beta para as cidades globais de média importância e o gama para as cidades de alcance um pouco mais limitado, mas ainda assim muito importantes. Vamos falar agora de alguns exemplos de cidades globais, né? Quando nós falamos de cidades globais do grupo alfa, nós temos a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, de Londres, na Inglaterra, Paris, na França e Tóquio, no Japão. Vale lembrar que Tóquio é a maior cidade do mundo na atualidade e que provavelmente nos próximos 20 anos ela será ultrapassada por uma cidade lá no continente africano, que é a cidade de Lagos. As cidades globais do grupo beta, como Madrid, na Espanha, São Paulo, no Brasil, ou Sydney, na Austrália. É importante a gente perceber aqui que muitas vezes a cidade global ela é mais famosa do que a própria capital. Quando nós falamos, por exemplo, de Brasil, São Paulo é muito mais famoso do que Brasília. Cidades globais do grupo Gama, nós temos Roma, na Itália, que é uma cidade histórica e extremamente importante, Rio de Janeiro, no Brasil, e Pequim, na China, que é, novamente, uma mega cidade com mais de 10 milhões de habitantes. E é uma cidade de grande importância regional e até mesmo global. Cidades extremamente desenvolvidas, né? Como acontece isso? De um modo geral, podemos dizer que as cidades globais exercem uma função de coordenar as dinâmicas econômicas, políticas e burocráticas em todo o mundo ou em regiões específicas, pois carregam consigo serviços especializados, centros tecnológicos e científicos, sedes de grandes bancos, bolsas de valores e etc. Recentemente, quando vivemos ainda infelizmente a crise da pandemia, né, causada pelo Covid-19, pela doença Covid-19, nós tivemos ali a seguinte situação de precisar de laboratórios espalhados pelo mundo todo para tentar desenvolver uma forma de vacina. Esses laboratórios ficavam necessariamente nessas grandes cidades, que são os grandes polos quando nós falamos de tecnologia também do mundo. Nossa cidade global, né? Vamos falar um pouco da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, por exemplo, exerce uma grande influência nos serviços, estruturas e negócios de toda a América do Sul. Nova York, por sua vez, ela realiza a mesma influência, só que em um âmbito global. Por exemplo, quando nós falamos da Bolsa de Valores do Brasil, né, Ibovespa lá, ela fica em São Paulo e ela é muito importante para o Brasil como um todo e os países da América do Sul também se baseiam muito nela. Mas quando nós falamos da Bolsa de Nova York, os países do mundo inteiro têm ela como exemplo. E as crises que ocorreram na Bolsa de Nova York foram desastrosas para o mundo como um todo. E os centros financeiros, né? Como que são esses centros financeiros? O centro financeiro é uma área urbana que funciona como o principal polo financeiro e comercial de uma cidade. Geralmente a área do centro financeiro é pequena em comparação ao tamanho total da cidade ou da região metropolitana. Na maioria das vezes, concentra os arranha-céus mais altos de uma cidade e possui os maiores taxas de densidade populacional de uma região metropolitana. Aqui a gente pode falar especificamente da ilha de Manhattan, lá em Nova York. Ela é o exemplo mais claro de centro financeiro. Ela não representa toda a cidade de Nova York, mas a ilha de Manhattan é justamente a ilha que estão os principais prédios, né, os mais altos dali da região. Dentre as características principais dessas cidades estão a presença das sedes de grandes empresas e outros pontos de interesse, como pontos turísticos, de lojas e serviços de renome internacional, de indústrias terceirizadas, de prédios mais altos do que a maioria das edificações do restante da localidade e de um tráfego muito intenso. Quando a gente fala dessas cidades, tem uma curiosidade. Se você está em São Paulo, em Nova York, em Tóquio, em Pequim, em Sydney, e você olha para a engenharia da cidade, você percebe algumas similaridades. Prédios muito altos, ruas muito cinzas, pessoas muito atarefadas, cidades que não dormem. Essas cidades podem estar espalhadas pelo mundo, mas quando a gente pensa em aspectos culturais, elas são muito, mas muito parecidas na atualidade. Bem, vamos ler essa matéria aqui da BBC News. São Paulo é a cidade mais influente da América Latina em ranking global. São Paulo
foi considerada a cidade mais influente da América Latina em um ranking que avaliou 50 metrópoles globais. A lista é liderada por Londres, Nova York, Paris, Singapura e Tóquio. A capital paulista aparece na 23ª posição e a cidade latino-americana mais bem posicionada. O estudo foi elaborado pela Civil Service College de Singapura e a Chapman University. Ambos desenvolveram esse estudo para avaliar quais eram as cidades mais importantes. E São Paulo, uma cidade brasileira, acaba tendo grande destaque. As cidades foram avaliadas em 8 categorias, que consideraram conectividade aérea, diversidade de investimento estrangeiro direto, sedes de empresas, produção de serviços, serviços financeiros, tecnologia, mídia e dominação industrial. Então, todas essas características foram usadas para classificar essas cidades, deixando São Paulo na 23ª posição. Vamos para mais uma atividade. Quando falamos em metrópoles globais, quais são as suas principais características? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Dentre as características principais estão a presença de sedes de grandes empresas e outros pontos de interesse, como pontos turísticos, de lojas e serviços de renome internacional, de indústrias terceirizadas, de prédios mais altos do que a maioria das edificações do restante da localidade e do tráfego muito intenso. Isso, se você imaginar, qualquer filme que represente Nova York ou a própria cidade de São Paulo, na região mais central, é muito parecido. Prédios muito altos, muitos carros na rua, pessoas andando de um lado para o outro o tempo todo, né? Essas similaridades, inclusive, mostram uma certa tendência globalista nessas cidades globais. Até porque, quando nós falamos de cidades globais, em qualquer lugar que você esteja do mundo, se você estiver em uma cidade global, você vai ter acesso a serviços que são ofertados em outros países do mundo. Por exemplo, estando não só na cidade de São Paulo, mas estando em um grande centro urbano, você consegue comer comida chinesa, japonesa, italiana, né? Você consegue ter acesso a culturas dos mais diversos pontos do mundo nessas cidades, pois, como o próprio nome diz, são cidades globais. Bem, nessa aula localizamos e conhecemos algumas cidades globais e centros financeiros, sua importância e as principais características. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.